Com a palavra o presidente da Confederação Israelita Brasileira, Sr. Cláudio Lotenberg, representando neste ato todas as entidades judaicas. Senhor presidente da Associação Casa de Cultura Beit Yaakov, idealizador deste museu, meu prezado e muito querido Miguel Crisler. Senhor governador do Estado, meu amigo pessoal, Beto Richa, embaixador do Estado de Israel no Brasil, Rafael Eldad, ministra de Direitos Humanos e eterna defensora das práticas de trabalho contra as questões de intolerância, Maria do Rosário Nunes, senhor prefeito de Curitiba, Dr. Luciano Dutti, cônsul do Estado de Israel no Brasil, em São Paulo, Ilan Stuhlman, rabino da comunidade israelita do Paraná, Pablo Berman, em nome dos representantes dos sobreviventes do Holocausto, meu querido amigo, carinhoso amigo Ben Abraham, vice-governador e secretário do Estado de Educação do Paraná, Flávio Arns, presidente do Tribunal de Justiça, Miguel Furi Neto, ex-governador do Paraná, meu querido amigo Jaime Lerner, ex-prefeito de Curitiba, Saul Raiz, arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom Moacir José Witt, Jacques Leon Terpes, presidente do Congresso Judaico Latino-Americano, Manuel Novos, presidente da Federação Israelita do Paraná, e com permissão de vocês, minha esposa, senhora Esther Stanfater, minha sogra, sobrevivente do Holocausto, que juntamente com o seu marido, falecido Sigel Stanfater, Zichronoto Levrachá, tanto me estimula a lutar contra as práticas de intolerância. A presença de autoridades, de pessoas representativas, amigos da comunidade, representam o respeito e o reconhecimento da contribuição de nós, judeus brasileiros. Hannah Arendt já dizia que uma das formas, governador, de preservar os direitos das minorias é de dar prestígio e reconhecimento, o que não permite, a médio e longo prazo, ações discriminatórias. A história judaica no Brasil remete-se, prefeito, à sua descoberta. As contribuições têm sido enormes e, quem sabe, por conta da própria Inquisição, muitos dos brasileiros que aqui estão nem sabem da sua própria origem judaica. O fato é que nós amamos esse país que tão bem nos recebeu, sendo a nossa lealdade pétrea e absolutamente inegociável. Reafirmamos, sim, uma forte relação com o Estado de Israel, senhor embaixador, e aproveito para pedir às autoridades, e particularmente ao nosso governador, que não permita que conflitos externos de outras regiões sejam para cá importados. Muitos imaginam que as perseguições, senhor Rabino, são sempre ostensivas. Entretanto, o que mais nos preocupa são as perseguições silenciosas, aquelas que são envoltas de sentido discriminatório não aparente, mas perversas e cruéis, que nos distanciam de valores absolutamente fundamentais. Será, ministra, o Holocausto o exemplo máximo da crueldade, do ódio, um fenômeno sem precedentes na história da humanidade? Perguntas como esta instigam, afinal, o que vem a ser um genocídio. O que posso lhe dizer é que os extermínios são experiências únicas, mas não exclusivas de um povo ou de um grupo. O fato é que os sistemas totalitários introduziram na Europa, no século XX, a técnica do genocídio massivo, e que foi se expandindo ao ponto de, hoje mesmo, pautados por profunda ignorância, os alvos e ativos membros de fanatismos explodirem, em nome de alguma causa sagrada, ações de grande intolerância. Uns agem por vontade própria, outros induzidos por um partido político, alguns por seitas secretas, ou mesmo por organizações terroristas que os transformam
e algumas vezes em verdadeiros mártires. E quem sabe seja este o grande mérito e a grande sensibilidade desta comunidade judaica do Paraná e do empreendedor e do benemérito Miguel Kriegsner. Querido Miguel, você e a sua comunidade entregam hoje ao nosso meio e ao nosso país um dos patrimônios mais elevados na sua consistência, em termos de valores e respeito aos direitos humanos. Você nos presenteia com uma fonte de defesa e de educação. Você nos brinda não com um museu que retrata a atitude vergonhosa do nazismo, que alguns eventualmente enxerguem desta forma, mas sim com um instrumento, cuja ministra conhece muito bem, educativo e inspirador contra todas as formas de intolerância. Qualquer agradecimento que se faça hoje é pouco perto do significado educativo, da reafirmação acerca dos valores e da importância que todos nós devemos ter acerca da diversidade humana. Por suas mãos, o Paraná cria uma bandeira a mais e muito significativa pela defesa, eu diria, do ideário democrático brasileiro. O Holocausto nos afeta, é verdade, mas não podemos nos calar diante de questões como Darfur, onde até agora sudaneses fogem desesperadamente, ou mesmo de Ruanda, onde a comunidade Tutsi passou a ser marginalizada pela comunidade Hutu. Ou então fechar os olhos e ignorar qualquer prática de governos que apoiam o sexismo ou negam a história do Holocausto. Esses assuntos não são pauta da agenda dos judeus, minhas senhoras e meus senhores, mas sim de pessoas e homens sérios, respeitadores da diversidade, dos direitos humanos e, eu diria mais, da própria democracia. Esquecer o passado significa ignorar a voz da verdade, negligenciando fatos documentados. Esse museu pereniza a história. Esse museu nos permite lembrar, mas, sobretudo, nos inspira a fazer, nos inspira a lutar por uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais respeitadora. Parabéns, Miguel Kriegsner, parabéns, comunidade do Paraná, parabéns, autoridades aqui presentes, parabéns a todos, shalom.